lá! E vamos falar sobre a história do Japão no período da Segunda Guerra. A história do Japão no período da Segunda Guerra, na verdade, é uma história extremamente extensa e eu vou falar aqui alguns pontos interessantes e importantes. Porém, não vou falar todos os detalhes de coisas que aconteceram e sim coisas sobre esse período que aconteceu. Eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre a história do Japão, tá? Na playlist sobre cultura japonesa, então se você se interessa sobre cultura japonesa, história do Japão e sobre outras coisas relacionadas, vou deixar os cards aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu vou deixar também, como sempre, as fontes e outros links úteis que contam em mais detalhes cada pedacinho que eu vou falar aqui na descrição para quem tiver mais interesse em pesquisar, em ler sobre, tá tudo na descrição. Fiz o possível para encontrar links em português, eu sei que às vezes eu pego muitos links em inglês, porque às vezes algumas coisas eu só consigo encontrar mais detalhes em inglês, então deixei links todos em português aqui para vocês, tá bom? E se você quer ver mais sobre minha vida aqui no Japão e sobre outras coisas que eu também compartilho, outros tipos de conteúdo, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisas novas lá, interessantes, divertidas e diferentonas. E também, se você não ativou o sininho aqui, eu também tô sempre avisando lá no Instagram quando, como, qual vídeo vai sair aqui e vocês acabam sabendo antes dos vídeos que vão sair. Então, vamos lá! Segunda Guerra, Japão. Que período foi esse? O que aconteceu? Vamos explicar por partes. Então vocês já sabem, se vocês viram todos os meus vídeos sobre história, vocês sabem que o Japão, ele é definido por períodos, por eras, né? Tivemos o período da era Tokugawa e depois da era Tokugawa, que foi o último shogunate, né? Que foi basicamente uma intervenção militar no Japão, entre aspas, né? Porque não foi exatamente uma intervenção militar do jeito que as pessoas conhecem, mas era o militarismo daquela época. Teve o período Meiji, que foi quando o quê? O imperador tomou posse do governo novamente, desbancou o último shogunate, o último Tokugawa. Praticamente todo o poder do governo do Japão voltou para as mãos do imperador, que na época foi o imperador Meiji. Então, depois da restauração Meiji, que foi essa época de industrialização e a volta do poder nas mãos do imperador, que começaram então toda a volta dos imperadores a dominar e a governar e ter o poder de volta do Japão. Depois do Meiji, que foi o governador Meiji, depois desse período tiveram mais 2 períodos até o período da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu de 1939 a 1945. O Japão teve um papel muito marcante para o fim da Segunda Guerra Mundial. A redenção do Japão foi em 1945 e foi um dos momentos marcantes que marcou também o fim da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, o Japão era membro do Eixo, que era aliado à Alemanha. O grupo do Eixo, ele era formado pela Alemanha, Itália, Japão, depois de um tratado assinado em 1940. O nome desse tratado se chama Tripartite. Já os Estados Unidos, que foi um dos maiores países que batalhou com o Japão, eles eram membros do grupo aliado, que era contra a Alemanha, contra o Japão e contra a Itália. Junto dos Estados Unidos estavam o Reino Unido, a França e a União Soviética. Então, para chegar nesse momento da história, o que aconteceu? Primeiro nós tivemos a restauração Meiji, foi quando voltou o poder do governo para as mãos do imperador. Depois do imperador Meiji, tivemos o imperador Taisho, que surgiu o período Taisho. Os períodos, eles têm os nomes, né, até o momento depois da Segunda Guerra, os períodos têm os nomes dos imperadores e depois eles começaram a botar o nome das eras e dos períodos com outros nomes que não eram o nome do imperador. Hoje não é utilizado o nome do imperador como o nome do período, mas nós vamos chegar lá em um outro vídeo. Hoje vamos falar sobre Segunda Guerra. O Japão é um país de muita história. O período Taisho, que veio logo depois da restauração Meiji, 1912 a 1926, quando o imperador Taisho estava no poder. No período Taisho, vou falar rapidamente sobre o período Taisho, porque na verdade o período seguinte é o que nos interessa, que é o período que aconteceu a Segunda Guerra, que é o período Showa. Mas antes disso, precisamos entender que aconteceram algumas coisas no período Taisho. E foi um período de muita instabilidade econômica e também foi quando o Japão resolveu expandir territorialmente. O que isso quer dizer? Ele começou a fazer invasões à China e à Coreia durante o período Taisho. Ele chegou até a declarar guerra com a Alemanha e também participou da guerra com a Rússia. Nessa guerra da Rússia, ele ajudou a derrubar o regime... Como é que chama esse nome desse regime?
o regime czarista da Rússia, e também foi quando ele começou a criar atritos políticos com os Estados Unidos. Então isso veio o quê? Desde o período Taisho. Quando o Japão começou a fazer essas invasões territoriais, ele estipulou 21 exigências territoriais e elas foram vetadas por influência americana na época. Então os Estados Unidos meio que estavam atrapalhando essa expansão territorial que o Japão estava querendo fazer, e por isso que eles começaram a criar alguns certos atritos aí. E durante esse período, o que os Estados Unidos fizeram? Negaram vistos para os cidadãos japoneses entrarem nos Estados Unidos, o que deixou os japoneses um pouco chateados também. Então, tudo isso aconteceu no período Taisho. E aí, o que aconteceu? O período Showa. Então, o período Showa, que foi o novo imperador, que foi de 1926 a 1989, foi um período grande até. O período Showa foi um dos períodos mais longos de reinado de imperador até aquele momento. Então, foi realmente um período muito longo. Ele passou do período, né, da Segunda Guerra, foi até 1989. E nesse período o Japão continuava com essa expansão territorial e tinha uma postura muito expansiva. Isso dizia que ele estava cada vez mais invadindo não só a China, como também outras pequenas ilhas ao redor do Japão. E algumas dessas ilhas eram também ali no meio do caminho entre o Japão e os Estados Unidos. Um acontecimento marcante foi a invasão da Manchúria em 1930 a 1933. E ela foi anexada ao território japonês em 1933. E sim, boa parte de alguns territórios da China e da Coreia estavam ainda sob domínio do Japão, e muitas atrocidades estavam acontecendo isso naquela época, que é desde abusos, mortes, estupros, invasão de território, invasão de propriedade privada e coisas nesse sentido estavam acontecendo na China e na Coreia nesse período pelo Japão. Então, diversas batalhas foram travadas entre Japão e Estados Unidos para dominar essas pequenas ilhas que estavam ao redor ali entre Japão e Estados Unidos. O nome desses conflitos teve um nome de guerra específico, que se chama Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico, vou deixar um link na descrição explicando sobre toda a Guerra do Pacífico. Porém, um resuminho, a Guerra do Pacífico são esses conflitos entre Japão e Estados Unidos que aconteceram nas ilhas que ficam ali entre eles no Pacífico, no Oceano Pacífico. E boa parte desses conflitos também aconteceu por causa do famoso ataque a Pearl Harbor, que foi em 1941. Os americanos falam que eles já sabiam que o Japão queria fazer um ataque mais agressivo aos Estados Unidos por conta de informantes que eles tinham. Mas mesmo assim, o ataque a Pearl Harbor foi um ataque surpresa que aconteceu em 7 de dezembro de 1941 na ilha de Honolulu, que fica no Havaí. Então o Japão resolveu declarar oficialmente guerra aos Estados Unidos no dia 8 de dezembro, do Japão. Em resposta a esse ataque de Pearl Harbor, o que os Estados Unidos fez também ficou muito marcado e muito famoso, que foram os ataques em Hiroshima e Nagasaki. O ataque ocorreu no dia 6 de agosto em Hiroshima e no dia 9 de agosto de 1945 em Nagasaki. A destruição completa das duas cidades fez com que o Japão fosse forçado a assinar a sua redenção da Segunda Guerra. Mesmo assim, as negociações de paz do Japão e da Alemanha foram totalmente diferentes, as redenções dos dois países foram totalmente diferentes e tiveram pós-guerras diferentes também. No Japão, a União Soviética e os Estados Unidos colocaram forças armadas que estavam sob o governo do país depois da Segunda Guerra. Em 1947, oficialmente, os Estados Unidos e a União Soviética, e com a ajuda também do Reino Unido, eles colocaram forças armadas e estavam praticamente a comando do país. O poder não estava mais nas mãos do imperador. E os soviéticos pegaram de volta o território da China e da Coreia, que estavam nas mãos do Japão. E logo depois disso, a Coreia acabou se dividindo definitivamente, que é dividida até hoje em Coreia do Sul e Coreia do Norte. E depois, o Japão continuou com as forças armadas dos Estados Unidos, com a ajuda de forças armadas também australianas, índias e neozelandesas e também do Reino Unido dentro do país. Tudo ficou no poder até 1941, quando foi assinado oficialmente um tratado de paz do Japão, no dia 8 de setembro, de 1951. Que marcou o fim da ocupação dos aliados no Japão, tornando o Japão de volta a ser um país independente. Então, de 1947 até 1951, o Japão não estava mais como um país independente, estava sendo dominado pelos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, com a ajuda dos outros países. E até hoje, o Japão ele é meio que proibido de ter forças armadas, um exército pesado. Ele precisa deixar transparente a quantidade de forças armadas
estrelas que ele tem, eles não são chamados de exército, são chamados de Força Tática Especial, cada uma delas tem um nome específico. Até hoje existem várias bases militares americanas aqui no Japão. E desde então essas bases militares ainda existem, elas ainda estão em funcionamento e ainda recebem militares americanos que vêm para cá, para morar aqui e fazer parte da força militar americana dentro do Japão. E é isso! Depois do período Showa, depois da Segunda Guerra, eu pretendo fazer um vídeo específico sobre as outras eras do Japão e também porque o imperador acabou perdendo o seu poder, né, de governante. Depois da Segunda Guerra, mais ou menos, acho que foi em 1950 e pouco, eu tenho que pesquisar ainda direitinho, mas o imperador ele deixou de ser um governante e se tornou apenas uma figura política. Isso tem diferença sim. Ele fazia todos os poderes de governante como um presidente faria, né, se fosse botar em comparação, mas atualmente o imperador japonês ele não tem mais esse poder de comando. Os poderes de comando estão no gabinete, que são o primeiro-ministro e os ministros de outras categorias. Mas até aquele momento, desde a restauração Meiji até o fim do período Showa, foi quando o imperador ainda praticamente governava. Se vocês querem saber mais coisas, né, vou deixar aqui nos cards o link da playlist completa sobre cultura japonesa, que tem outros vídeos sobre história do Japão, sobre outros períodos do Japão, o período Nara, como surgiu a escrita, como surgiu o dinheiro, como surgiu Tóquio, como surgiu, enfim, várias coisas lá. E se você quer saber sobre outros, quer dar sugestões de outros pedaços do Japão para eu falar, deixa aqui nos comentários para eu dar uma olhada no que vocês querem saber. E também me sigam lá nas redes sociais, que também a gente troca mais ideia, responde umas perguntas e faz um negócio lá legal também. É isso! Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, estudem história, estudem línguas, estudem outras coisas. E é isso.